Estudo comprova que notícias ruins estão afastando o público dos noticiários. Uma entrevista exclusiva sobre o judô de Santa Catarina. Está no ar a revista Primer News. Os interessados em trabalhar nas eleições deste ano já podem se inscrever no portal do mesário, no site do TRE. Os candidatos precisam ter mais de 18 anos e estar em dia com a situação eleitoral. Não pode ser parente de candidatos, membros com função executiva de diretórios de partidos políticos, autoridades, policiais e funcionários de confiança do executivo ou do serviço eleitoral. O grande número de más notícias está afastando o público dos meios de comunicação. Esta é a conclusão de um levantamento publicado recentemente pelo Instituto Reuters para Estudos de Jornalismo, com sede na Inglaterra. O relatório é o resultado de uma pesquisa em 46 países, incluindo o Brasil, com 93 mil entrevistados. 38% declararam que preferem ignorar os meios de comunicação. No Brasil, este número chega a 54%. Segundo os estudos, os jovens se mostram mais arredios aos noticiários. Dentre os motivos apontados, a repetição dos temas e as sucessivas crises políticas. Bom, nós vamos conversar agora com a presidente da Associação Catarinense de Imprensa, a jornalista Débora Almada, sobre esse assunto. Débora, muito obrigado pela oportunidade de participar do programa Revista Primer News. Obrigado por atender ao nosso convite. Obrigada, Léo. É um prazer conversar com vocês. Escuta, Débora, essa questão do afastamento, aquilo que fez o Instituto Reuters, esse levantamento, muitas notícias chamadas más notícias, notícias ruins, tem realmente afastado? Como é que o jornalista vê isso hoje? Olha, Léo, eu vi essa pesquisa que tu estás comentando e o que eu acho, né? O jornalista ele não fabrica notícia, né? Ele não pode carregar a responsabilidade de produzir os fatos, né? Então, assim, se o mundo está ruim, não tem como tu não falar que o mundo está ruim. Eu acho que existe uma certa... eu acho um equívoco a gente culpar o mensageiro. Eu acredito que sim, eu acho que as pessoas têm... todos nós, né? A gente assiste os telejornais à noite, muitas vezes, assim, final de semana a gente quer relaxar e aí a gente acha que a gente vai escutar coisas legais, notícias bacanas. Eu acho que isso é um mundo ideal, eu acho que as pessoas gostariam. Mas o fato é que a gente não pode fechar os olhos para as coisas graves que acontecem, né? No mundo, no nosso país, na nossa aldeia. Então, eu acho que a gente não pode culpar o mensageiro pela notícia, entendeu? Acho que isso é equivocado, a meu ver. Com relação ao mensageiro, eu até estou de acordo contigo, mas a pergunta que eu te faço agora é a seguinte: está todo o mundo está totalmente ruim ou tem algo a mais para apresentar? Ou notícia boa não chega a chamar a atenção? Eu acho que tem notícia boa. A gente vê notícia boa todos os dias. O problema, Léo, é que as notícias ruins, elas são tão ruins e tão pesadas que elas têm um impacto muito maior na saúde mental das pessoas, né? Então, assim, como que tu vai ignorar uma guerra? Uma guerra que pode, na pior das hipóteses, pode virar a Terceira Guerra Mundial. Tu vai ignorar? Tu vai fingir que não existe? Tu vai contar o quê? A história das pessoas. O que é uma história boa numa guerra, né? Essa semana a gente teve casos assim muito tristes. Semana passada, o caso lá do jornalista e do indigenista que foram assassinados. Como que a gente vai ignorar?
né? Então, assim, eu entendo isso, eu acho que isso afasta, acho que é necessário pensar, né, a forma como se faz jornalismo, o espaço que a gente dá para também para coisas boas, criar oportunidades de falar de coisas boas, mas a gente não pode esquecer que jornalismo é falar sobre coisas importantes, né? Então a gente não pode, se o mundo está ruim, vamos fazer o mundo melhor, mas a gente não pode fechar os olhos para a pobreza, a gente não pode andar pela rua e fingir que não tem gente morando na rua. Jornalismo é isso, jornalismo é falar das coisas que realmente interessam para as pessoas, né? Eu não digo com isso que a gente não deva falar de coisas boas. Eu acho que a gente tem várias coisas boas que são mostradas o tempo todo, mas como eu te falei, as coisas ruins elas batem mais forte. E se a gente considerar o momento que a gente vive, né? A gente veio aí de 2 anos e meio de pandemia, com notícias trágicas, né? Perdas grandes. Então, assim, não é uma coisa pontual, é um processo que culminou. Claro que está todo mundo com vontade de se divertir, de fazer festa, de assistir shows, de interagir, de encontrar os amigos, né? Mas a gente não pode esquecer também e ignorar coisas que têm a gravidade, né? Como é que a gente vai deixar de prestar atenção que as UTIs estão lotadas, que tem fila, tem 8 crianças esperando quarto em UTI, né? Então, assim, eu entendo isso, entendo a frustração das pessoas, eu mesma sou impactada por isso, né, o tempo todo, né? Mas o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte então, Débora, vamos falar de uma notícia boa, principalmente para quem assiste o noticiário e também para os profissionais de imprensa. A Casa do Jornalista, a Associação Catarinense de Imprensa, está com o edital aberto para inscrição do Prêmio de Jornalismo da OSESC. É isso? Isso mesmo. Na verdade, é o Prêmio de Jornalismo da ACI, em parceria com a OSESC. É Prêmio ACI, OSESC de Jornalismo. Estamos com as inscrições abertas. Esse, de fato, é um exemplo de uma notícia boa no meio de tanta notícia ruim. A gente vai reconhecer de novo, pela segunda vez, né, as melhores reportagens. Este é um prêmio que foi criado pensando na figura do repórter, né, a pessoa que está na linha de frente da notícia, reconhecer as melhores histórias. E tu vê, as melhores histórias em qualquer área, né? Vale para cultura, vale para entretenimento, esporte, polícia, política geral. Então, assim, a gente é um prêmio bastante abrangente porque o nosso foco é valorizar a reportagem, o trabalho, né? É um prêmio que vai pagar mais de 90 mil reais em dinheiro, né, para os selecionados, né, primeiro, segundo, terceiro lugares. Um troféu muito bacana, feito todo impresso em 3D, um troféu construído pelo Co-Creation Lab em parceria com a SATIC de Criciúma. E é isso, Léo. Assim, as inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro. É só acessar o site casadojornalista.org. Ali tem todas as informações, é muito fácil, é só fazer o upload dos arquivos ali mesmo pelo site, é tudo pela internet. A única exigência é ter registro profissional. Mas estão abertas aí. Débora, eu fico muito agradecido pelas tuas informações, pela tua opinião também a respeito do Instituto Reuters, enfim. Muito obrigado a você por participar da revista Premier News. Obrigada também, Léo. Foi um prazer conversar contigo. Até mais. Até, muito obrigado. Os microempreendedores individuais de São José já têm um canal de atendimento com a Prefeitura. É o WhatsApp do MEI, que pode ser acionado para esclarecimento de dúvidas sobre o empreendedorismo. Pelo canal, é possível obter informações como a abertura do registro e o direito dos profissionais. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 horas da tarde. O número do WhatsApp é 48 8482 8630. Uma entrevista exclusiva sobre o surgimento do judô em Santa Catarina.
É o que você vai ver depois do intervalo, um instante só. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.premiertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Estamos de volta com a revista Premier News. Bom, e agora vamos falar um pouco de esporte, mais especificamente a modalidade de judô. Esta que começou no Japão em meados do século XIX e que veio parar no Brasil na bagagem dos primeiros imigrantes que vieram para ajudar na colonização desse país. Em Santa Catarina ela chegou mais ou menos uns 80 anos depois, exatamente em Joinville. E a partir daí, deu-se início com a vinda de um outro descendente de japoneses para Itajaí, a uma história que originou hoje a Federação Catarinense de Judô, o Kazuo Konishi. E ele percorreu esse estado para poder implantar o esporte em todas as regiões. Eu vou conversar agora com um dos integrantes das viagens da comitiva do Konishi para a implantação dessa história do judô. É o Nelson Volter que já está aqui. Nelson, obrigado por participar do programa Revista Premier, amigo. Tá. É um prazer, Léo. Sempre quando você vai falar de judô, é um prazer conversar com alguém, porque é uma atividade que a gente, além da atividade que a gente sempre teve como profissão para ganhar a vida, foi uma das atividades que também nos ajudou a sobreviver nessa batalha durante quase 50 anos que a gente está à frente do judô. Isso começou lá em 1960 e qualquer coisa, e isso significa que a gente já está bastante usado dentro do judô. Pois é, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te interromper um pouco. O que eu gostaria de saber sobre dessa nossa modalidade? O que eu gostaria de saber é o seguinte, vamos continuar um pouquinho nessa história. 1962, quando começou, enfim, a implantação do judô como esporte em Santa Catarina. Muitas viagens e tal, mas como é que a população de cada região visitada recebia esta possibilidade? Judô, ela não era conhecida, como é que era esse trabalho? Bom, acontece o seguinte, a história do judô vem com o professor Minami, em Joinville, e em seguida com o professor Kazuo Konishi, em Itajaí. O professor Minami se restringe a permanecer em Joinville, só ficou em Joinville. Já o professor Kazuo, mais interessado em divulgar o judô e tinha isso como um propósito, abriu as academias em Itajaí, depois foi a Blumenau, foi a Florianópolis, e ia trazendo professores de São Paulo, do Paraná, para ajudar
nessas academias novas que iam se abrindo, e foi ele quem introduziu o judô no estado todo. A minha participação dentro dessa caminhada vem quando eu comecei o judô com 13 anos, 12 anos, em São Bento do Sul, com um dos professores que o professor Kazu já tinha formado em Videira, que ele já estava nessas alturas em Videira, tinha passado por Blumenau, Rio do Sul, Campos Novos, e aí foi a Videira. A minha participação começa com o professor Sérgio Marafão, que foi o primeiro professor de São Bento do Sul, e depois de um período de treinamento com ele, eu fui fazer um intensivo com o professor Kazu em Videira. E esse intensivo foi para ter uma preparação para poder substituir o professor Sérgio Marafão, que estava em São Bento, e eu fui substituí-lo dando aula lá em São Bento do Sul. Mas antes de voltar a São Bento do Sul, eu fiquei praticamente um ano em Videira, e nesse período a gente começou a desenvolver o judô para o lado do oeste, que era o interesse do professor Kazu. E aí que aconteciam as histórias interessantes, que a gente começou a abrir academias em Le Bon Regis, Fraiburgo, daí para Caçador, Concórdia, e era um período que, na verdade, as estradas e as situações naquela época eram bem mais complicadas do que hoje, né? Hoje tu pega um carro, vai a São Miguel do Oeste ou vai à Argentina, cruza o estado todo em cima de asfalto. Na época eles estavam construindo essa 470, estavam construindo outras BRs ainda, ou outras rodovias do estado, que eram tudo estrada de chão. E para o oeste é terra roxa, né? É terra vermelha. Pela 282 antiga. Coisa antiga. Aí o carro, o professor Kazu tinha um veículo muito confortável, um DKV 1960, cuja a porta você tinha que segurar debaixo do braço, senão a porta caía fora. E era com isso que a gente viajava pelo oeste todo. Quando não chovia e encalhava, ficava embarrancado, encalhado, atolado, aí dormia dentro do carro, tinha que aguardar outro dia clarear, às vezes o dia, ou sair atrás de um fazendeiro qualquer que tivesse um aparelho de cavalo para tirar o carro do meio do lodo. E foi assim que a gente continuou a desenvolver o judô no estado. Além de umas histórias interessantes que fazem parte da forma com que você tinha que, de um jeito ou de outro, desenvolver a modalidade. Quando você chegava numa cidade, e às vezes arrumava entreveiro, arrumava uma encrenca qualquer, e no outro dia você abria uma academia e trazia a criançada, e trazia o pessoal para treinar judô, com a fama de que você era um brigão, que a gente, e a gurizada vinha dizer, aqueles caras que brigaram aquele dia lá, eles estão abrindo academia, e a forma de atrair eles era essa. Só que durante o período de treinamento, a gente procurava mudar essa primeira impressão que a gente causava, baseado dentro da disciplina e da própria filosofia do próprio judô, né? Ô Nelson, quando você citou ao longo da tua narração agora, daí em São Bento e tal, você foi, porque daí em 73, 74 começou o judô nos Jogos Abertos. Você foi atleta nessa primeira disputa de judô em Santa Catarina, nos Jogos Abertos de Santa Catarina, ou você depois? Não. O primeiro Jogos Abertos, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, foi em 1970 em Rio do Sul ou algum lugar parecido. Em São Bento do Sul foi em 1973, que eu tenho certeza, porque eu trabalhava inclusive na CCO
que organizava as disputas de várias modalidades e umas que era da minha competência era o judô, até porque eu fazia judô. E era o professor na época da cidade. Os Jogos Abertos começaram... Não, eu digo a modalidade dos Jogos até Abertos. A modalidade do judô nos Jogos Abertos. Não sei se está me entendendo. A modalidade, o judô especificamente, entrou no cardápio, digamos assim, no playlist dos Jogos Abertos em que ano? Você lembra? Eu não lembro, mas eu acredito que foi em 1970, 69 ou 70, alguma coisa parecida. Mas assim. até aí você já era atleta também, não? Eu já eu era professor, na verdade, eu não era nem atleta de judô. Quem tinha equipe de judô era Joinville, que tinha uma equipe muito forte, as equipes do professor Kazuki, normalmente eram curitibanos, as de Florianópolis. Então são equipes prontas que tinham todas as categorias de peso, e nós em São Bento do Sul não tinha peso nenhum praticamente. Eram tudo novato, tudo gente nova, então não tinha. E até porque hoje e há um período depois dos Jogos Abertos, as cidades, né, na verdade, elas formavam equipe própria para Jogos Abertos. Então, tanto contratavam atletas de fora ou de outra cidade e para participar dos Jogos Abertos especificamente. Ô Nelson, deixa eu interromper de novo, porque senão o meu tempo aqui até tem uma explicação por isso, porque, na verdade, o judô foi dividido em duas, digamos assim, em duas frações. Uma é a formação de atletas, e aí o professor Kazu até tinha coisa, e outra é preparar atletas para dar aula, para desenvolver o judô como academia, como instrutores. Então, alguns professores foram formados mais na base para serem instrutores e outros atletas de judô, digamos assim, foram formados para serem atletas de competição. E hoje a federação, a expectativa do judô para este ano, Jogos Abertos, competições nacionais e internacionais, como está? Não entendi. Está baixo o teu áudio, cara. A expectativa do judô catarinense hoje para as competições, tanto de Jogos Abertos, quanto outras, nacional e, enfim, como está essa expectativa? Qual é o calendário? O judô de Santa Catarina está bem desenvolvido. Ele ficou meio capenga, porque a nível nacional é complicado disputar, porque você pega São Paulo, você pega Rio, pega o próprio Paraná, que são estados que já têm um judô muito mais tempo e um judô que sempre foi disputado com muito mais técnica já, porque inclusive pelo número de atletas que eles têm. Por exemplo, tu pega São Paulo, para tu montar uma seleção com 8 atletas, eles fazem uma seletiva de 1.000, 1.500 atletas. Santa Catarina, para fazer uma seletiva, para formar uma seleção de 8 atletas, 8 pesos, tu tem uma seletiva de 70, 80 atletas. Então, essa proporção é muito diferente. E isso sempre foi assim. Então, você pega Santa Catarina a nível de Brasil, tem se destacado em várias coisas, mas sempre assim, um peso, em outro peso, em outra competição. Desculpa, Borba. Mas o Estado está bem representado, sempre foi bem representado. Ô Nelson, para encerrar, e os Jogos Abertos desse ano, como é que vocês estão vendo a coisa, depois de 2 anos de pandemia? Eu acho que vai ser um bom Jogos Abertos, pelo tamanho que está se preparando agora.
As equipes estão treinando praticamente esse ano, metade do ano passado para cá, e durante esse ano todo estão treinando para isso, estão se preparando para isso, para os Jogos Abertos agora. Apesar de não ter tido muita competição estadual e coisa, mas houve um trabalho com os próprios professores fizeram, os técnicos, na verdade, fizeram, que, acompanhando pela federação, é lógico, em treinamentos de academias. Então, faziam treinão numa academia, um treino grande com outra academia. Então, o pessoal, entre si, treinou bastante. Eu acredito que vai dar uns Jogos Abertos bonito e bem disputado. Nelson, nós poderíamos conversar aqui até amanhã de manhã e não ia esgotar o assunto. Mas nós vamos fazer o seguinte, uma outra vez tu vai contar novas histórias, que hoje tu não contou todas ainda, porque o programa está chegando no final. Muito obrigado a você por participar da Revista Primer. Ô, Borba, prazer é todo meu, e qualquer precisão, estamos à disposição. Ficar sempre à vontade em convidar a gente e ter o prazer de falar sobre o judô. Eu conversei agora com o Nelson Volter, judoca, hoje membro da Comissão de Disciplina, de Ética e Disciplina e também do Conselho Fiscal da Federação Catarinense de Judô. Muito obrigado a ele mais uma vez. A Revista Primer termina agora, mas volta na próxima edição. Tchau, tchau e até lá.